Bom dia, colegas da mesa. Eu sou Catarine e trago para vocês as principais notícias do mercado financeiro para hoje, quinta-feira, 20 de março. Bom, no último pregão, o Ibovespa encerrou a sessão desta super quarta com sua sexta alta consecutiva, impulsionado pelo avanço das ações cíclicas e pelo otimismo no mercado externo. O índice subiu 0,79%, alcançando 132.508 pontos, e inclusive chegou próximo dos 133 mil, que é a máxima do dia. O movimento de alta ocorreu em um cenário sem grandes novidades corporativas, mas com a expectativa voltada para as decisões de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Lá em Wall Street, os índices aceleraram os ganhos após o Fed anunciar a manutenção da taxa de juros no intervalo entre 4,25% e 4,5% ao ano. O FONC justificou a decisão citando a expansão sólida da atividade econômica, a estabilidade do desemprego em níveis baixos e as condições favoráveis do mercado de trabalho. No entanto, o Fed reconheceu que a inflação permanece elevada e também revisou suas projeções para 2025 e 2026, indicando então um PIB mais fraco e um aumento no desemprego. Apesar disso, manteve a expectativa de dois cortes de 25 pontos base nos juros para 2025. O impacto desse cenário foi justamente positivo também para o Ibovespa, que acabou acompanhando o tom otimista de Nova York. Falando do Brasil, a atenção se voltou justamente para a decisão do Copom. Conforme amplamente precificado, o Banco Central elevou a taxa Selic em um ponto percentual para 14,25% ao ano, marcando a terceira alta consecutiva dessa magnitude e levando os juros ao nível mais alto desde outubro de 2016. O comunicado do Copom indicou que o ritmo da alta poderá ser reduzido na próxima reunião, que está prevista para os dias 6 e 7 de maio, mas acabou não detalhando qual seria justamente essa magnitude, então a expectativa do mercado oscila entre 0,5 e 0,75 ponto percentual. No documento divulgado pelo Copom, destacou-se a preocupação com a inflação, que continua acima da meta, e inclusive com projeções apontando o IPCA em 5,7% em 2025. Além disso, o colegiado ressaltou o impacto da percepção do mercado sobre a dívida pública nos preços dos ativos e os possíveis efeitos inflacionários da guerra tarifária do governo de Donald Trump lá nos Estados Unidos. Então, como consequência desse cenário global, e também essa taxa de câmbio mais depreciada poderia justamente pressionar ainda mais a inflação no Brasil. Por outro lado, o Copom mencionou sinais iniciais dessa desaceleração da economia, então o que poderia influenciar também futuras decisões de política monetária. Já no mercado cambial, o dólar recuou 0,43%, fechando a R$ 5,64. Entre os destaques do Ibovespa, a Vivara liderou os ganhos após divulgar um balanço forte para o quarto trimestre de 2024. A rede de joalherias reportou um lucro de quase 3 milhões de reais no período, praticamente o dobro do registrado no mesmo trimestre do ano anterior. Por outro lado, a Apvida registrou a maior queda do dia, pressionada pela expectativa da divulgação dos resultados do quarto trimestre, né, que foi divulgada após o fechamento do mercado, sem contar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, gerou preocupações sobre a companhia. Fez comentários que gerou um pouco de ruído. Mas entre os pesos pesados do índice, o desempenho acabou sendo misto porque a Petrobras fechou estável, acompanhando a leve alta do petróleo, enquanto a Vale registrou mais um dia de queda, refletindo também o recuo nos preços do minério de ferro. Falando efetivamente da agenda do dia, aqui no Brasil, os mercados irão reagir
nessa quinta-feira as decisões do Copom e do Fed, né, anunciadas ontem, e também como temos uma agenda de indicadores que está esvaziada, as atenções também vão se voltar para a votação da proposta orçamentária para 2025. Nos Estados Unidos, os investidores acompanham a divulgação dos pedidos semanais de auxílio-desemprego e a pesquisa de manufatura do Fed da Filadélfia e também os relatórios e o relatório de vendas de imóveis residenciais existente. Além disso, também teremos os números das exportações de grãos que também serão publicados. Já na Europa, os mercados estão operando sem direção única, em sua maioria em queda, aguardando justamente os anúncios da política monetária do Banco da Inglaterra, do Banco Nacional Suíço e do Riksbank da Suécia. O BOE, né, que é o Banco da Inglaterra, deve manter os juros em 4,5%, apesar do fraco crescimento econômico, enquanto na Suíça os preços do mercado sugerem um possível corte após a inflação anual cair para apenas 0,3% em fevereiro. Já o Riksbank, por sua vez, deve manter as taxas estáveis. Olha, como a inflação do Reino Unido ainda está acima da meta, o BOE tem reduzido os juros de uma forma mais lenta, o que tem também contribuído para um crescimento econômico mais fraco lá na região. Em fevereiro, ao reduzir a taxa para 4,5%, o Banco Central Britânico acabou enfatizando que novos cortes ocorreriam, mas de forma gradual e cuidadosa, considerando justamente as incertezas econômicas que desde lá, quer dizer, que desde então, têm se intensificado. Por fim, falando um pouco sobre os mercados asiáticos, eles encerraram o pregão sem direção única após a decisão do Banco Popular da China de manter as taxas de um ano em 3,1% e de 5 anos em 3,6%, seguindo os níveis vigentes desde o corte de 0,25 ponto percentual em outubro. A decisão veio horas depois do Fed alertar que as tarifas do Trump podem atrasar o processo de desinflação nos Estados Unidos e também desacelerar o crescimento econômico. Xangai e Shenzhen fecharam em baixa, pressionadas pelas ações do setor de consumo e seguros, enquanto Hong Kong teve uma queda mais acentuada. No Japão, a Bolsa de Tóquio permaneceu fechada, os mercados permaneceram fechados devido a um feriado. Bom, eu desejo a todos um excelente dia e, claro, ótimos negócios.